resistir. Se Jesus derramando está teu sangue precioso aqui nesse lugar, se poderá resistir. Se Jesus derramando está teu sangue precioso aqui nesse lugar, quem poderá resistir? Se Jesus derramando está teu sangue precioso aqui nesse lugar. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Celebramos nesse domingo festivo os patronos e guias da igreja, São Pedro e São Paulo. Estes apóstolos, testemunhas de Cristo ressuscitado, plantaram a igreja pela pregação e pelo derramamento de seu sangue em união com o sacrifício pascal de Cristo. Com gratidão a Deus e por tantos intercessores, peçamos a graça de sermos convictos na fé, firmes na esperança e ardorosos na caridade. Nesta celebração, rezaremos em ação de graças pelos dizimistas aniversariantes da semana: Brenda Pliciana F. de Almeida, Maria de Fátima Fernandes, Antônio Hermes Bezerra, Edilane Silva do Nascimento. Rezaremos também em intenção pelos nossos irmãos falecidos: Hilda Maria da Conceição, 10 dias de seu falecimento; Marcelo Pereira Cabral, 10 meses de seu falecimento; Joaquim Alves Neto, 1 ano de falecimento; Marcílio Gomes de Souza, 2 anos de seu falecimento; Rosa Amélia dos Santos, 2 anos e 10 meses; José Gugel de Brito, 31 anos de falecimento; Antônia Almeida e Edmilson Tavares Bezerra, se vivo fosse, estaria completando 67 anos. Com grande alegria, cantemos o cântico de abertura da nossa celebração. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, e ressuscitou pelo amor dos seus. Somos a nação santa e o povo eleito, o sacerdócio real. Deus nos chamou das trevas à sua luz imortal. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, e ressuscitou pelo amor dos seus.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, reunidos aqui na igreja de Santa Teresinha, em Janduís, os que rezam conosco, ouvindo o som da difusora, e os que rezam pela página do Facebook da comunidade. Celebramos hoje as colunas da igreja, São Pedro e São Paulo, apóstolos, aqueles que nos transmitiram as primícias da fé. A Eucaristia, eu vos acolho e vos desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força consoladora do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Os apóstolos viveram tão intensamente a fé que tiveram morte semelhante à de Jesus, foram martirizados. O convite à vivência da fé é para todos nós, mas no decorrer da vida nós fraquejamos e às vezes até negamos a fé para nos defender. Para bem celebrarmos a Eucaristia de hoje, vamos reconhecer que somos pecadores e pedir a Deus, nosso Pai, a graça do seu perdão e da sua misericórdia. Senhor, tende piedade dos corações arrependidos. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Jesus, tende piedade dos pecadores tão humilhados. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Senhor, tende piedade, intercedendo por nós ao Pai. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Deus, Pai amoroso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Na alegria do perdão de Deus, na alegria da memória dos apóstolos que nos transmitiram as primícias da fé, vamos entoar o hino de louvor. Glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória, glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória, ao Pai Criador do mundo, ao Filho Redentor dos homens e ao Espírito de amor, demos sempre glória. Toda a igreja. Glória, glória
Ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória. Ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Assim, quem sabe o valor cuida bem do que diz. Palavra é como brasa, queima até o fim. Quem sabe o que diz há de ser mais feliz. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-los ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. E os guardas viajavam à porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois que passaram pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei ao Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor.
que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exultemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que busquei, Ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 Aleluia. aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, aleluia,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs reunidos aqui na Capela de Santa Teresinha, em Janduís, os irmãos e irmãs que fazem comunhão conosco neste domingo, 13º do tempo comum, e neste celebrando a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. O dia de São Pedro é amanhã, como nós conhecemos no calendário popular, dia 29 de junho. Porém, por se tratar de uma solenidade importante para a igreja, no Brasil a gente celebra nesse domingo mais próximo. Celebramos as colunas da igreja, 2 apóstolos. Um, Pedro, que conviveu com Jesus, que caminhou com Jesus, que bebeu da fonte. O outro, que era inclusive da oposição, perseguidor dos cristãos, mas que a partir do encontro pela palavra, se converte e se transforma num dos maiores comunicadores, propagadores do Evangelho, Paulo, apóstolo. Celebramos o martírio destes 2 homens. Eles tiveram o sangue derramado na defesa da fé. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos a prisão de Pedro. Pedro é preso para ser torturado, mas o Senhor que envia um anjo para libertá-lo. Depois, na segunda leitura, aquela belíssima carta de Paulo a Timóteo. Paulo, já sabendo da sua hora, diz a Timóteo que se aproxima o momento de ser derramado em sacrifício, mas não lamenta, não sofre, porque tem certeza do que está reservado para ele, a coroa da justiça, que o juiz dará ao justo no dia da manifestação gloriosa. No Evangelho segundo Mateus, Jesus está com os discípulos. O contexto é de uma missão. Os discípulos saíram e na volta Jesus pergunta: o que é que o povo está dizendo de mim? Então os discípulos respondem: bom, uns estão achando que o Senhor é um profeta, é Jeremias, é Isaías, é Elias. Aí Jesus pergunta: e vocês? Para vocês que estão comigo, para vocês que andam, que me conhecem, quem eu sou para vocês? E somente a resposta de Pedro é satisfatória: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus se admira da resposta de Pedro e diz: feliz és tu, Simão, não foi um homem que te revelou isso, mas o Pai. Por isso eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. A partir desse momento, Pedro não é mais Pedro, mas é agora a pedra sobre a qual se constrói a igreja.
a comunidade dos filhos de Deus. E Jesus dá a Pedro chave, Jesus dá a Pedro poder para ligar e desligar. E aí é que eu quero fazer uma ressalva, não mais a Pedro, a pessoa de Pedro, mas a Pedro que preside a igreja. Ou seja, o poder que Jesus dá não é mais para a pessoa de Pedro, mas é para o ministério petrino, porque Pedro se tornou o primeiro papa. E depois, a sucessão dos papas, hoje estamos com o Papa Francisco, e no dia em que celebramos os apóstolos Pedro e Paulo, celebramos também o dia do Papa, que é o chefe visível da igreja. O Papa é aquele que mantém a unidade da igreja. Por isso, Pedro recebe não para si, mas Pedro recebe para a igreja. Pedro recebe para a comunidade. É bom lembrar, o nosso ministério é sempre para a igreja. O nosso ministério é sempre para a comunidade, do menor ao maior grau. Por exemplo, eu tenho 13 anos de padre. Eu nunca batizei um sobrinho meu. Eu nunca casei um irmão, nunca batizei ninguém da minha família. Nunca celebrei uma missa particular por algum ente querido meu falecido. E não sinto nisso nenhum peso de consciência. Sinto aqui o exercício correto do meu ministério. Eu fui ordenado para a igreja. Eu fui ordenado para a comunidade. Então, celebrando a festa destes apóstolos e o dia do Papa, nós lembramos aquele que preside a igreja e que por Pedro recebeu esse poder que vem sendo transmitido ao longo dos séculos. É um dia de que a gente deve rezar pelo Papa, tão querido, mas também às vezes odiado, mal compreendido, mal interpretado. Então hoje nós queremos colocar nesta Eucaristia, sob a proteção dos apóstolos São Pedro e São Paulo, a pessoa do Papa Francisco, do nosso bispo Dom Mariano, responsável pela igreja particular da diocese, também pelo padre da nossa paróquia, para que o nosso ministério seja sempre esse serviço de doação, de transparência, de abrir caminhos, de ajudar as pessoas a não se desviar da estrada que conduz à salvação. Então vamos pedir aos apóstolos Pedro e Paulo que intercedam por nós, que nos dê a fé, que nos dê a coragem, que nos dê a perseverança para lutarmos defendendo a nossa fé, sobretudo nesses tempos difíceis pelo qual nós passamos. Hoje, a comunidade, por isso a imagem do coração de Jesus está exposta aqui no presbitério. Nós preparamos para sexta-feira próxima, a primeira sexta-feira do mês, um tríduo em homenagem ao coração de Jesus, já que não pudemos celebrar no mês de junho, dedicado ao coração de Jesus. Então, terça-feira próxima, depois de amanhã, começa o tríduo. Então, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, as 3 noites do tríduo. E na sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês, nós concluiremos com a missa votiva do coração de Jesus, rezando, pedindo a Deus que o coração de Jesus, ele que é manso e humilde, ele que transborda de amor pela humanidade, faça que o nosso coração seja semelhante ao seu coração. Pois preparemos-nos para esta semana vivenciarmos esse tríduo do coração de Jesus, que nos chama a ter um coração semelhante ao seu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé, a fé que nos foi transmitida pelos apóstolos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com o nosso coração confiante que Deus ouve e atende às nossas necessidades, as necessidades da comunidade, inclusive você que reza conosco de sua casa, no momento de silêncio, abra o seu coração, apresente ao coração de Deus a sua prece, o seu pedido e a sua necessidade. A cada prece, a Assembleia responde: ouvi vosso povo, Senhor. Ouvi vosso povo, Senhor. Ó Deus da vida, pelo Papa Francisco e seu ministério, de ser sinal de unidade da Igreja e sua missão de conduzi-la nos caminhos do Evangelho, nós vos pedimos. Ouvi o nosso povo, ó Senhor. Guiai os homens e mulheres que se comprometem com a missão de anunciar a boa nova do Reino. Por meio de suas vidas e trabalhos, nós vos pedimos. Ouvi vosso povo, ó Senhor. Que a nossa comunidade, a exemplo dos apóstolos Pedro e Paulo, firme seu compromisso de pertença, de corresponsabilidade e colaboração nos trabalhos e atividades pastorais, nós vos pedimos. Ouvi vosso povo, ó Senhor. Rezemos pelos dizimistas que estão aniversariando esta semana. Rezemos por eles que, mesmo em tempos difíceis, mantêm a fidelidade na devolução do seu dízimo na igreja para colaborar com o serviço de evangelização. Brenda Pliciana F. de Almeida, Maria de Fátima Fernandes, Antônio Hermes Bezerra, Edilane Silva do Nascimento. Que Deus os cumule com a sua bondade, derramando nos corações de cada um a sua graça. Rezemos. Ouvi vosso povo, ó Senhor. Rezemos pelos nossos irmãos falecidos: Hilda Maria da Conceição, Marcelo Pereira Cabral, Joaquim Alves Neto, Marcílio Gomes de Souza, Rosa Amélia dos Santos, José Gugel de Brito, Antônia Almeida e Edmilson Tavares Bezerra, pedindo que Deus os receba na glória dos céus, no lugar reservado para aqueles que, como Pedro e Paulo, defendem a fé recebida dos apóstolos. Rezemos. Ouvi vosso povo, ó Senhor. Rezemos pelo apostolado da oração desta comunidade de Santa Teresinha, que se prepara para vivenciar o tríduo do coração de Jesus, para que seja um momento forte de alimentar a fé. Rezemos. Ouvi vosso povo, ó Senhor. Deus de bondade, abri vosso coração para acolher as nossas preces. É o que vos pedimos em nome de Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Façamos o nosso ofertório, colocando no coração de Deus a nossa vida e os nossos dons. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo?
Cristo, quem será? Nem a angústia, nem a fome, nem nudez ou tribulação, perigo ou espada, toda perseguição. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, Quem será contra nós? quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração dos vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Os nossos corações estão em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, Ele é o nosso Deus. O Senhor é santo, Ele é o nosso Pai. O Senhor é santo, Ele é nossa paz. Ele é bendito, está entre nós. Ele é bendito, está entre nós. O Senhor é santo, Ele é o amor. O Senhor é santo, amor que refaz. O Senhor é santo, Ele é nossa paz. Ele é bendito, está entre nós. Ele é bendito, está entre nós. O Senhor é santo, Hosana. O Senhor é santo, Hosana. O Senhor é santo, Hosana. Ele é bendito, está entre nós. Ele é bendito, está entre nós. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão,
deu graças e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Mariano e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Hilda Maria da Conceição, Marcelo Pereira Cabral, Joaquim Alves Neto, Marcílio Gomes de Souza, Rosa Amélia dos Santos, José Gugel de Brito, Antônia Almeida e Edmilson Tavares Bezerra, e de todos os outros que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, com Santa Ana, padroeira da nossa paróquia, com Santa Teresinha, padroeira desta comunidade, com os apóstolos São Pedro e São Paulo, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador, formados por seu ensinamento, vamos rezar como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança,
aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provem, experimentem e vejam como Jesus é bom. É feliz a pessoa que, como Pedro e Paulo, deposita nele a confiança. Ei Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor. Reuni seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei e louvai por Pedro pela fé que professou. Essa fé é a rocha firme da igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei e louvai por Paulo pelo empenho na missão. O seu zelo do Evangelho leva ao mundo a salvação. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa igreja que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero reforçar, o convite para quem está em casa, o Tríduo do Coração de Jesus. Começa terça-feira, que horas, Hamilton? Às 17 horas. 17 horas, um horário bom no final da tarde, né? Então, terça, quarta e quinta-feira, o Tríduo. E na sexta-feira próxima, a missa da primeira sexta do Coração de Jesus. Estávamos conversando antes, aí é bom que os meninos da tecnologia, antes da missa, sobre a festa de São Bento. Bom,
eu acho arriscado a gente não celebrar agora e deixar para depois, e depois vem a festa de Santa Teresinha, depois vem a festa de Santana, enfim. A gente poderia fazer o tríduo online. Vocês estão bem, né? Fazem isso aqui. Então eu gostaria que vocês fizessem uma reunião depois, vissem como é que vai fazer, porque lá não tem internet, como é que vai conseguir internet, porque jogando de lá ao vivo, alguém vem para cá, pega o som no celular, joga também na difusora da igreja. Então a gente já faz as duas coisas junto. Então vocês se reúnem, fazem ali uma programação mais enxuta, não é? E aí a gente não deixa de celebrar o tríduo de São Bento. E aí na sexta-feira próxima a gente já avisa o horário, como é que vai ser direitinho. Então até sexta-feira, vocês que entendem da tecnologia, que vão ver como é a mão de obra, não é? Vocês veem isso, na sexta-feira vocês já estão com tudo pronto, e aí a gente avisa na missa para rezar, mesmo que seja online. O importante é a gente ir alimentando a nossa fé, não é? Dá certo? Nós avisamos a comunidade também sobre a questão das intenções, né? Quem quiser colocar a intenção para o seu falecido, que será rezada aqui na missa do domingo, procurar a irmã Maria Dantas durante a semana e colocar a intenção. Ou meia hora antes da missa. Também, Hamilton, o pessoal do dízimo, que dá o plantão aqui nas manhãs, né? Até dinar, funcionário. Então traz o papelzinho e escreve. Porque não dá para chegar em cima da hora, porque às vezes joga o papel aqui em cima do altar, e aí é bom porque é ao vivo, vocês estão vendo em casa, joga o papel aqui e o padre fica catando as letrinhas, tentando adivinhar que nome é aquele. Às vezes diz o nome errado, quem está em casa reclama porque não é aquele nome. Então, para facilitar, não é o trabalho da gente, e para o padre não dizer o nome da pessoa errada, então durante a semana tem um plantão do dízimo, tem Diná que está aqui, tem irmã Maria, ou qualquer pessoa da igreja. Ninguém da igreja vai se incomodar se alguém pede: Regis, leve essa intenção na semana e entregue lá, não é? Então, se conhece o pessoal da igreja, enrola o nome num papelzinho, a contribuição, e manda. Porque aí para a gente é melhor, para você que está em casa também é melhor, para a gente não correr o risco nem de esquecer ninguém e nem de chegar e estar catando as letrinhas e dizer o nome errado, né? Só isso? Ótimo, vamos pedir a bênção de Deus sobre nós, sobre cada um de vocês que está em casa rezando conosco neste domingo, dia do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo, que nos transmitiram a fé, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Um bom domingo, uma semana abençoada para todos, e em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festas e no sol a brilhar, e no sol a brilhar, na sombra que abriga